Olá, pessoal, boa tarde a todos. Vamos a mais uma videoaula de ciências. Hoje nós iremos ter uma aula diferente. Hoje nós iremos revisar a nossa aula da semana passada, resolvendo a atividade da semana passada, tá joia? Então, dê uma pausa aí no vídeo, vá lá, pega o seu caderno, lápis, borracha, porque nós iremos resolver. Aquela questão que você acertou, coloca um ok aí. A que você errou, você vai corrigir, tá joia? Vamos à primeira questão. Diz o seguinte: os cientistas que estudam a geosfera reconhecem a existência de camadas entre a superfície terrestre e o ponto mais interno do planeta. Na aula passada, a gente falou muito sobre o quê? Sobre como se divide a geosfera. Nós vimos que a geosfera ela é dividida em três partes, né? E quando a gente fala na geosfera, a gente fala da Terra internamente, né? Como ela é dividida no seu interior até chegar ao centro da Terra. Então vamos lá. A Terra ela é dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. Vamos à letra A? Quais são essas camadas? Que eu acabei de falar, ok? Você vai colocar crosta, manto e núcleo. Memorizem, por favor. A geosfera está dividida em três partes: crosta, manto e núcleo. Vamos à segunda questão. De que modo a temperatura do planeta varia nessas camadas? Bom, gente, no geral, quanto maior a profundidade, maior vai ser a temperatura. Então, quanto mais se aproxima do centro da Terra, maior é a temperatura. No entanto, há regiões diferentes, com a mesma profundidade, mas que apresentam temperaturas diferentes entre si, tá? Mas a ideia geral é essa, que quanto mais próximo do interior da Terra, quanto mais próximo ao núcleo, tá? Mais elevada, maior é a temperatura, tá certo? Em outras palavras, é mais quente, ok? Vamos à resposta? Tá aí. Em geral, quanto maior a profundidade, maior a temperatura. No entanto, regiões diferentes e com a mesma profundidade podem apresentar temperaturas diferentes entre si, ok? Segunda questão. Copie no caderno as frases a seguir, completando-as com as palavras do quadro. Então, você tem aí palavras soltas no quadro a seguir: transformação, clima, oceânica, crosta, atividades humanas, água, continental, manto, núcleo, interior e superior. Vamos ver aonde nós iremos colocar essas palavras. Temos a letra A. A crosta terrestre pode ser dividida em duas partes. Nós vimos isso na aula passada. A crosta terrestre é dividida em duas grandes partes: a crosta oceânica e a crosta continental. Vamos ver se a gente encontra. Nós temos aí oceânica e continental. Aí você vai lá e completa a frase: oceânica e a continental. Então, não se esqueçam. A crosta terrestre se divide em duas partes: a crosta oceânica e a crosta continental. Vamos à letra B. Então, já foi esses dois nomes, né? Vamos lá. Letra B. As ações dos elementos naturais, como... O que dá para a gente colocar aí? Quem são os elementos naturais? Então, nós temos aí o clima e a água. Então, as ações dos elementos naturais, como o clima e a água, e as restantes as resultantes das atividades humanas são os principais fatores externos que atuam na transformação do relevo terrestre. Tá joia? Vamos agora à letra C. As camadas rochosas que formam o planeta são... Quais são? Núcleo, a gente viu na letra A, na primeira questão, né? Núcleo, manto e crosta. O manto pode ainda ser subdividido em
Gente, o manto ele pode ser submetido em manto inferior e manto superior. Então, manto superior e manto inferior. Assim a gente finaliza a segunda questão. Vamos para a terceira questão? Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. A gente vê duas imagens, né, de solos, né? A gente tá vendo aqui a primeira imagem, nós temos um solo com muita erosão, né? E nós temos a segunda imagem com o solo que está sendo plantado, né? Alimentos. Vamos agora à pergunta. Identifique o solo que sofreu erosão. Gente, se a gente olhar bem, dá para a gente ver qual é o solo que está sofrendo muita erosão, né? É o da figura 1, a primeira figura aí, que se chama o solo em ortigueira, imagem 1, tá joia? B. Nós temos o seguinte: converse com seus colegas e proponha uma ação que poderia evitar o desgaste do solo. Essa questão era para a gente fazer em sala de aula, né? Para a gente fazer um debate entre vocês, mas como nós não estamos em sala de aula, a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá? Olha só, o que é erosão? Erosão é o processo de remoção dos materiais da superfície terrestre pela água, o vento e as geleiras, que posteriormente os transportam. Então, assim, quando nós tiramos a mata principal, como eu posso dizer, a cobertura vegetal, né? Quando ela é tirada, o solo ele fica desprotegido. Então ele ali fica propício ao quê? A chuva, não é? A chuva, o vento, geleiras e também sendo levado pelo vento. Então o que que acontece? O que que seria interessante se fazer? É preservar essa cobertura vegetal, se preservar, não acabar, não desmatar, entendeu? Esse seria o ideal a se fazer, tá certo? A preservação da cobertura vegetal. Vamos à quarta questão. Como a ação do intemperismo pode ser relacionada à formação dos solos? Simples. As partículas da rocha carregadas em especial pelo vento e pela água se chocam com a superfície do solo. E isso faz com que seja arrastado e causando assim a erosão, né? Então, intemperismo, o que é intemperismo? É o conjunto de processos que reduz as rochas da superfície terrestre a materiais soltos e incoerentes. Então, com a ação da chuva, a ação do vento, não é? A ação até biológica, né, de algumas bactérias fazem com que essas rochas elas sejam como eu posso dizer, sofrer, não é? Elas sejam fraturadas, sejam transformadas em pequenos fragmentos e esses fragmentos eles são levados com o vento até o solo. E ao chegar até o solo, ele se choca e vai sendo arrastado. E ao arrastar, certo? É que vai ocorrer a erosão e assim a formação do solo, tá? É isso aí. As partículas de rochas carregadas em especial pelo vento e pela água se chocam com a superfície do solo, arrastando-se junto e causando assim a erosão. E assim ele vai fazer parte do solo, tá? Vamos lá para a quinta questão. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Em Congonhas, no estado de Minas Gerais, encontram-se as famosas estátuas dos profetas, esculpidas pelo artista Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. As estátuas foram esculpidas em pedra sabão e ficam expostas ao ar livre. Assim, estão sujeitas à ação de elementos do ambiente. Aí nós temos aí um detalhe de estátua do profeta Jeremias, a céu aberto, esculpida por Aleijadinho, Congonhas. Essa foto foi tirada em 2015. Vamos lá o que se pede. Indique o nome que provoca o desgaste das estátuas dos profetas e explique
Como esse processo funciona? A gente viu que o intemperismo, ele é o quê? É o conjunto de processos que reduz as rochas da superfície terrestre a materiais soltos e incoerentes. Então, faz com que a rocha ela seja, como eu posso dizer, ela sofra, né, um fragmento, né, ela sofra alterações, certo? Então, o processo aí é chamado de intemperismo. Tá aí, intemperismo, porque ele age sobre o material que constitui a estátua, provocando alterações físicas e químicas, ok? Lembrando que as alterações físicas só vai alterar o físico, não é? Vai dar assim fragmentos, a estátua vai ficar fragmentada. E já o químico vai alterar sua composição inicial, ok? Vamos para a sexta e última. Na construção de rodovias é comum o plantio de gramas nos barrancos laterais. Aí nós temos aí mostrando na imagem. Faça uma pesquisa sobre o tema e responda: por que essa medida é tomada pelas empresas responsáveis pela construção das rodovias? Então você iria fazer essa pesquisa, essa resposta seria pessoal, porque cada um iria fazer a sua pesquisa, não é? E iria lá registrar. Mas de uma maneira geral, vamos a uma resposta, tá? Uma sugestão de respostas. As raízes da planta e sua cobertura protegem o solo, como a gente já tinha falado, acho que na questão 3 da letra B. Então, a cobertura, né, vegetal, ela protege o solo dos ventos, das chuvas, impedindo a erosão. Então, quando eles fazem quando eles fazem as estradas, eles procuram colocar essas gramas, que é justamente para proteger as encostas, para não haver erosão, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Corrijam, por favor, todas as questões, deixe direitinho no caderno, ok? E valeu, até a próxima aula.